Hoje eu quero meditar com vocês e eu quero que a nossa meditação seja breve sobre oração. Eu me lembro de, bem no início de 2023, desafiar a igreja a viver uma vida intensa de oração. E assim como o Lucas disse, tem sido muito especial desde a época da pandemia, que os nossos cultos mais frequentados e mais visualizados, pelo menos no YouTube, têm sido os cultos de oração. E nós temos aprendido a orar, nós temos aprendido a buscar a presença de Deus e particularmente esse ano foi um ano em que eu vivi orando ou buscando aprender mais sobre oração. É bem ousado da nossa parte dizer o seguinte: não, eu sei orar. Mas na realidade, a gente precisa aprender a orar. E eu quero então revisitar um texto. Eu já preguei nesse texto, já estive nesse texto com vocês, e agora eu volto com esse novo olhar, depois de um ano de oração, um ano de profundas reflexões, um ano em que eu fiquei mais deitado do que em pé. Desde maio tem sido assim, e sempre que estou muito ruim ou não estou tão bem de saúde, uma coisa que eu posso fazer é orar, e fico ali orando e clamando a Deus, e às vezes as orações se misturam com as lágrimas, com o choro, com os gemidos da dor, mas tem sido assim, e eu tenho aprendido a orar. Dia desses meu filho falou assim: pai, eu preciso aprender a orar. Eu falei: meu filho, eu também preciso aprender a orar, e todos nós precisamos aprender a orar. Mas depois de um tempo na vida cristã, a gente fala assim: não, eu já sei orar. Ou a gente pensa que sabe orar. Mas a gente só se percebe que nós somos negligentes na oração quando a gente está andando com Jesus. Então por isso eu coloquei esse tema: aprendendo a orar com quem orava, ou seja, Jesus. Eu estou em Lucas capítulo 11. Dá uma olhadinha comigo no texto. Eu vou de 1 a 4, o texto é curto, mas esse texto também está espelhado em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala a respeito da oração, e mais especificamente conhecida como oração modelo, ou mais popularmente ainda falada, a oração do Pai Nosso, que não é uma oração a ser recitada, uma reza, mas acabou infelizmente tomando esse conceito. Dá uma olhadinha comigo, Lucas 11. Diz assim o texto: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso do cotidiano, dá-nos hoje, de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Veja que aqui na oração de Jesus, descrita pelo evangelista Lucas, nós temos uma oração mais condensada, ou mais concentrada. Agora, veja que Jesus estava orando, e depois desse tempo de oração, um dos seus discípulos pede para que ele ensine a orar. Veja que interessante, porque esse discípulo reconhece que Jesus sabia orar. E quando a gente vai olhando e vai lendo e vai estudando os evangelhos, nós vamos entendendo e vamos reconhecendo ou vamos encontrando Jesus em vários momentos em oração.
E se tem uma coisa que Jesus ensina para nós nessa encarnação aqui entre nós, e aí vivendo entre nós também nessa condição humana, é que nós precisamos aprender a orar. E essa escola, eu diria, da aprendizagem da oração, ela não tem formatura, ela não tem um diploma, ela não tem um cronograma, ela não tem um roteiro, ela não tem uma estrutura. Simplesmente a gente vai olhando para Jesus, acompanhando Jesus, seguindo os passos de Jesus e buscando ser como Jesus. E nesse caso, orando como Jesus, suplicando como Jesus. É tão interessante porque quando a gente olha a vida de Jesus a partir dessa ótica da oração, que é o que eu tenho feito e exercitado nesses últimos dias da minha jornada espiritual, é olhar para Jesus e ver que Jesus estava em paz, porque ele era de oração. Que Jesus, antes de tomar as suas decisões mais difíceis, por exemplo, antes dele escolher os 12, ele passa a noite em oração. Em alguns momentos, os seus discípulos não encontram Jesus ali no meio da multidão, porque Jesus estava orando. Antes de Jesus ter contato com a multidão, executar por exemplo, milagres ou executar curas, multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava orando. Uma das passagens que me veio à mente quando eu estava pensando nesse tema de aprender a orar, foi quando Jesus está no barco, seus discípulos estão lá meio que completamente desesperados, arrancando o cabelo. Mestre, não te importa que morramos, está afundando aqui a coisa, Senhor, e o Senhor está dormindo. É o Jesus que nos ensina a orar, mesmo quando tudo ao redor está completamente em convulsão, em caos. O mar está revolto, mas Jesus está dormindo. E por que Jesus dorme? Porque ele descansa o seu coração na presença do Pai. Quando Jesus, por exemplo, está naquele contexto do Getsemane, e Jesus sabe, ele sente aquela agonia, aquela pressão, ele sabe que os seus algozes estão chegando, ele sabe que a pressão está sobre ele. Tanto é que ele chega a dizer para os soldados: olha, vocês estão me procurando com soldados, com armas, com paus. O que vocês estão querendo fazer? O que vocês estão querendo transmitir? Diz a Bíblia que Jesus está angustiado. Ele pede para os seus discípulos, para os seus amigos íntimos, vigiar com ele em oração. Ou seja, venham comigo orar. Mesmo que vocês não consigam orar, Pedro, Tiago e João, fiquem com os olhos abertos pelo menos, mas o texto vai dizer para nós que eles dormem. E nós também dormimos, e nós também deixamos de orar em várias circunstâncias da vida. Jesus pede a nossa vigilância. E durante a nossa jornada, por exemplo, em 2023, certamente nós dormimos em momentos em que deveríamos orar. Em alguns momentos que deveríamos orar, estávamos dormindo e não entendemos isso. Eu me lembrei até daquele desenho do Tom e Jerry, quando eles colocavam lá um palitinho assim no gato, né? Para ele ficar com o olho aberto assim, acorda. E aí vem Paulo, por exemplo, e fala o seguinte aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Fica em vigilância. Tenha uma vida de oração, aprenda a orar com o Mestre, porque Ele vai iluminar a sua vida, Ele vai iluminar os seus passos, porque através da oração é que a gente vai encontrando o caminho, ou os caminhos, as alternativas, para a gente superar todas as nossas lutas. Veja comigo no texto 11:1, que Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele termina, um dos seus discípulos chega para ele e diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar,
orar. E eles têm como referência uma outra pessoa extremamente importante para nós, que é João Batista. E João Batista vem para preparar o caminho. João Batista, primo de Jesus. E aí, João Batista ensinou os seus discípulos a terem uma vida de oração, de dependência, lembrando que João viveu no deserto. João tinha uma comunidade chamada comunidade de Qumran, onde ele vivia nas cavernas, ele vivia de oração, quase que uma vida meio que de um ermita, né? De alguém que está fora da sociedade, mas alguém que está em oração constante por conta do seu ministério. E quando ele chega, ele ensina essa agenda de oração para os seus discípulos. E esses discípulos que estão diante de Jesus chegam para o mestre e falam o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Isso para mim é maravilhoso, porque esses discípulos, irmãos e irmãs, já tinham visto Jesus operar milagres, expulsar demônios, realizar curas, ver a febre saindo das pessoas, ver coxos sendo sarados, curados. Já viram, eles já tinham visto Jesus multiplicando pães, cuidando de várias circunstâncias, como aquela de Pedro que não tinha o dinheiro lá para pagar o imposto, lembra? Falou, pega o peixe lá que a moeda vai estar lá dentro do peixe. Ou seja, eles já tinham visto Jesus realizar muitas coisas. Agora, eles não pedem para ser exorcistas, eles não pedem para Jesus ensinar a expulsar demônio, eles não pedem para Jesus ensiná-los a pregar. Eles não pedem para Jesus ensiná-los a realizar curas e milagres. Eles não pedem nada disso. Eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, porque na realidade eles haviam entendido o sentido da vida cristã, porque orar é como respirar. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a viver na dependência de Deus, não nas regras farisaicas, não nos conceitos humanos. Não queremos viver dentro dessa redoma religiosa. Não, ensina-nos a orar, ó Deus. E aí Jesus fala o seguinte: olha, vocês vão orar assim. E aí o contexto de Mateus é muito interessante, né? Você vai fechar a porta do seu quarto, você não vai ter visibilidade, ninguém vai te ver, não vai ter selfie para dizer que você é uma pessoa de oração. Você não precisa orar em pé, nem nos cantos das praças, nem nas sinagogas. Não, você vai entrar no teu quarto, fechar a porta, e o teu pai que vê em secreto vai te recompensar, vai te abençoar e vai ouvir a sua oração. E na sequência Jesus vai dizer o seguinte: Pai, santificado seja o teu nome. Agora, você consegue imaginar os primeiros discípulos e os primeiros judeus ouvindo Jesus com esse grau de intimidade, falando assim: Pai? Porque no Antigo Testamento era outra tratativa, outras tratativas para se relacionar com Deus, e aqui Jesus já começa essa proposta meio que revolucionária por meio da oração. Oração para nós é uma conversa com o nosso Criador, com o nosso Deus e Pai. Oração é intimidade com Deus. Oração não é preces religiosas, não é reza religiosa, não é você decorar determinadas palavras, é você falar para o seu pai das suas necessidades. Ele é teu pai. E o próprio Jesus, em outros contextos, vai dizer o seguinte para nós: se ele é o pai, ele sabe de todas as suas necessidades. Então, às vezes, irmãos e irmãs, nessa minha jornada de oração nesse ano, o que eu aprendi? Que às vezes oração não é falar tanto. Oração é estar na presença de Deus, o Pai, e falar: Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das aflições pelas quais eu tenho passado, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor é meu Pai, então na tua presença eu fico quieto. E eu me lembro da expressão do salmista, né? Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Oração tem a ver com quietude.
porta fechada, silêncio, você e o Pai. Porque nos ensinaram que oração é um momento onde que a gente fala, e no final a gente fala amém e está tudo certo. E oração não é isso. Quem aqui da minha época vai se lembrar, o Lucas talvez, né, Lucas? Quando a gente tinha telefone fixo em casa, lembra? Você discava lá, né? Tinha aquele redondinho. Aí você ligava. Aí você está dialogando com a pessoa do outro lado. Agora, tem gente que pega o telefone, pensa que a oração é isso, né? Ele liga, Senhor Deus, e ele começa a apresentar a sua lista. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E como eu aprendi, em nome de Jesus, amém. Agora, a oração não é isso. Oração não é uma apresentação de uma lista de necessidades. Oração é você abrir o seu coração e falar assim: eu estou diante do meu Pai, e como Ele é santo, santificado seja o nome dEle, que o nome dEle seja exaltado, porque Ele é santo, Ele é poderoso. E a esse Pai, ou diante desse Pai, eu só posso pedir uma coisa: que venha o teu reino, que o Senhor governe sobre mim, sobre a minha vida, que o Senhor seja a pessoa que vai administrar o meu coração, vai reinar o meu coração, vai dar as ordens, porque o rei é quem dá as ordens, e isso é importante para nós. A gente pensa às vezes no rei e no reinado de Deus como simplesmente o estabelecimento de Jesus e seu ministério na terra, mas nós temos um rei e nós temos que cumprir as ordenanças e as ordens, os mandamentos, tudo aquilo que esse rei diz para nós. Não adianta a gente falar assim: olha, Jesus é meu Senhor, e não seguir aquilo que ele diz. Não, Jesus é meu rei, mas você segue à risca aquilo que ele disse para você, as suas ordens. Então essa oração de Jesus eu acho muito profunda, quando ele fala assim: vem o teu reino, vem o teu governo. Em outras palavras, irmãos e irmãs, eu acho que isso quebra a vaidade do nosso coração, quebra a nossa arrogância, a nossa presunção, quebra inclusive o nosso egocentrismo. Porque quando a gente diz assim: vem o teu reino, não tem espaço para o eu, para o ego. Acabou. É o reino dele, é a vontade dele. E Jesus nos ensinou isso, né? Que seja feita a tua vontade, que no meu coração eu seja guiado pelos valores do teu reino, não pela cultura vigente, né, Lucas? Não pelas canções desse mundo. Não, as nossas canções são hosanas nas maiores alturas, paz na terra, glórias a Deus nas maiores alturas. É o que a gente vai cantar no final de semana. Para nós, essas canções são canções do reino, são virtudes do reino, são propostas do reino. E no versículo 3, Jesus fala o seguinte: olha, o pão nosso, e eu acho muito interessante porque em Lucas é o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. E aqui há um conceito muito interessante que a gente é completamente levado a pensar e levado a refletir sobre o Antigo Testamento, lembrando do maná. O nosso Deus e Pai vai cuidar da gente e vai nos dar aquilo que nós precisamos para o nosso cotidiano. Agora, se nós aprendemos a orar com Jesus e como Jesus orava, certamente essa oração vai nos ajudar a gente viver o nosso cotidiano de uma maneira mais leve. Porque a gente tem muitas preocupações com o dia de amanhã, com a consulta de amanhã, com o emprego de amanhã, com o sustento de amanhã. E veja, o Senhor dá a nós o alimento de dia em dia. O maná é para esse dia. Deus renovou as suas misericórdias só para esse dia. Ninguém pode ter ousadia e falar assim: não, as misericórdias do Senhor já estão renovadas sobre mim para 2024. Ninguém. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada
amanhecer. A cada dia você tem lá a porção para o dia. É claro que na nossa cultura a gente já tem os recursos e a gente até consegue comprar, por exemplo, várias coisas. Temos lá um saco de arroz, por exemplo. Amanhã não precisaremos comprar arroz, feijão, já tem lá no estoque. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: o pão nosso, o pão é o alimento mais básico. Ou seja, é aquilo que nós precisamos para a vida. Em outras palavras, o que eu estou entendendo que Jesus está passando para nós é o seguinte: o pão, o alimento, a água, o medicamento, a consulta, aquilo que é básico, aquilo que sustenta o nosso cotidiano, Ele nos dará e Ele vai nos dar de dia após dia. Não adianta você e eu queremos ajuntar, acumular, que faz parte da nossa cultura, né? Eu quero acumular, quero guardar. É só a gente lembrar da história do Antigo Testamento. Os judeus que tentavam armazenar lá o maná, o que acontecia? Estragava. Vivam hoje. O que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: Senhor, ensina-nos a viver com aquilo que o Senhor nos deu hoje. E tem muita gente que vive completamente ansiosa, depressiva, preocupada, porque quer viver o futuro agora, quer antecipar. Isso vai gerar muita ansiedade em nós, não vai dar certo. E tem gente também que quer viver o passado e trazer o passado para o nosso tempo. Não, vivo hoje. Se tivesse todo mundo aqui, eu ia falar assim: fala para quem está do seu lado, vivo hoje, celebro hoje. E hoje está quente, mas Deus deu para nós os ventiladores, e um dia a gente vai ter os, como que chama? Ar-condicionado, e no plural, não é a Ares, né? A Thelma me mata, né? Ar-condicionados, teremos vários aparelhos aí. Aquilo que Deus vai nos dar naquele tempo, naquele momento, Ele vai nos dar hoje, e no nosso cotidiano Ele vai cuidar. Descansa. Aprenda a orar e descansa, Ele vai te dar. A gente fica preocupado, eu fiquei, confesso, durante o ano, em alguns momentos, se eu teria um medicamento, mas Jesus me ensinou a descansar, a colocar diante do Senhor a minha gratidão por aquilo que eu tenho hoje. E aquilo que eu tenho hoje deve me levar a louvar e exaltar o nome do Senhor. Versículo 4, caminhando para o final: perdoa-nos os nossos pecados. A gente não tem mais essa ideia de pedir perdão, de confessar, de reconhecer as nossas falhas. É tão difícil a gente viver com pessoas que não reconhecem nunca seus erros. Parece que ela é extremamente perfeita, irretocável, mas na realidade ela usa uma máscara, porque ela não pode ser assim. Nenhum ser humano é assim. E a nossa oração diante de Deus é: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Nós temos vários pecados, Senhor, e nós precisamos do Teu perdão. E nós queremos também viver marcados pelo perdão e perdoando outras pessoas, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Se nós reconhecermos que a nossa dívida diante de Deus era impagável, a gente perdoaria com mais facilidade as pessoas que caminham com a gente. Reconheceríamos, inclusive, eu ouso dizer, que nós somos pecadores e que, por conta do nosso pecado, ferimos pessoas, machucamos pessoas, falamos palavras que não deveriam, e nós deveríamos chegar diante de Deus e falar assim: perdão, perdão, Senhor, perdão, perdão. Diante da ceia, domingo, nós fomos levados a pedir perdão. Diante da vida, amados irmãos e irmãs, a gente precisa pedir perdão. Perdão para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para quem está do lado, para o pai, para a mãe, para o vizinho. Contar um testemunho rápido. Chegava aqui hoje para o culto, o vizinho aqui da frente, que todo mundo conhece, que tem passarinhos ali, meu amigo e tal. Pô, Jéssica, faz 2 meses que eu não te vejo. Você está magro, aconteceu, tal, não sei o quê.
Falou, poxa, cara, eu estou vivendo um momento difícil na minha saúde e tal. Pô, minha esposa também, ele contou lá a situação de tratamento da esposa dele. Aí a gente começou a conversar ali, ele falou, pô, cara, que saudade de você, nunca mais vi o Fusca aí. Eu falei, não, estou entrando lá pela parte de cima e tal. Comecei a conversar com ele. Ele falou, poxa, cara, me perdoa porque eu nem fui atrás de saber informações aí da sua saúde. Eu falei, não, cara, me perdoe também porque eu nem fui lá na tua casa saber mais informações da sua esposa. Eu sei que ela está em tratamento, mas eu também não fui lá. E a gente conversou ali, assim, na base do perdão, porque é assim que se resolve as coisas. Não tem outra solução. E por isso que o nosso mundo está um caos, vivendo em guerra, porque ninguém quer desfrutar do perdão. A gente quer desfrutar do perdão de Deus, mas a gente não quer também viver ou ter uma vivência de perdão entre nós. E a última oração de Jesus é o seguinte: não nos deixes cair em tentação. E se tem uma coisa que nós somos expostos a todo dia, a todo momento, é a tentação, todo tempo. Não nos deixes cair em tentação. A tentação está aí, ela vai chegar, mas a questão de Jesus é o seguinte: não nos deixes cair. Eu estava ensinando para o Timóteo. Uma coisa é você ser bombardeado por tentações, outra coisa é você cair na tentação. Uma coisa é você receber muitas informações que te levam a pecar. Outra coisa é você cair no pecado. Então veja que essa oração é o seguinte: não nos deixes cair na tentação. Seremos tentados? Não tenha dúvida, mas não podemos cair na tentação. Qual tentação ou quais tentações? Aí tem uma lista imensa, né? Mas eu vou parar por aqui. Eu espero que você e eu aprendamos mais e mais sobre oração e possamos aprender com Jesus, e que a nossa oração para Jesus seja essa: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar e a buscar a Tua presença. Amém. Amém.